Jornalismo, variedades. Você, no ar Manhã do Ouvinte. Manhã do Ouvinte, entrevista. São 8h33 da manhã, estamos de volta. E na segunda, o nosso convidado é o Dr. Glauco Macedo, coordenador do PROCON Municipal. Estamos aí no dia 15 de janeiro, metade do mês. Daqui a pouco recomeçam as aulas. Aliás, inicia-se mais um ano letivo, né? E aí já vem a lista de material escolar. Então tem muita gente já preocupado, fazendo aí, né, a preparação do orçamento para isso. Essa vai ser a temática da nossa entrevista hoje, né? Questão de matrículas também, escolas particulares, tudo isso nós vamos abordar aqui. Ô Glauco, bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia ao Jorge, ao Marcelo e a todos que nos acompanham aqui, viu, Luiz? Cada vez que passa, eu fico mais ansioso para que chegue a segunda-feira, para a gente bater esse nosso papo. Isso é muito bom. Ô Glauco, Manhuaçu tem muitas escolas particulares, por sinal, excelentes escolas particulares, né? Aí, nessa época do ano, tem a questão das matrículas, né? O aluno já matriculado e adimplente, ou seja, aquele que está em dia, né? Tem direito de renovar a sua matrícula. A escola não pode restringir a renovação de matrícula de forma unilateral, salvo quando justificado de forma razoável. Tem pensamento contrário disso aqui e algumas decisões que fogem a isso aqui, Glauco? Às vezes acontece, Luiz, porque o aluno, uma vez que ele já se encontra devidamente matriculado e que ele não rompeu o contrato anterior e não tem a intenção de romper o próximo, automaticamente ele já tem que ter uma vaga garantida para o próximo ano letivo, se é uma faculdade, para o próximo semestre. Isso é natural. Agora, eu recebi, por exemplo, uma ligação do município de Carangola, de uma senhora, dizendo que a escola se recusava a realizar a rematrícula do filho dela, arguindo questões de foro íntimo. Veja bem, não é assim, sabe? Se ela tem algum problema com o aluno, e a gente não pode entrar aqui no mérito, porque a gente não analisou o caso, mas o que quer que seja, não pode ser feito de uma forma unilateral. Não é porque a escola não quer que o aluno, a partir de tal ano, não frequente mais aquela escola, que ela tem o direito de romper esse contrato. O serviço de ensino, isso é muito maior do que o interesse do empresário. Então, ele tem que se submeter à legislação vigente e tem, sim, que garantir a vaga do aluno, a não ser, aí vem o caso, a justa causa. Sim. E a justa causa, fica até difícil a gente, assim, hipoteticamente imaginar. Agora, imagina um aluno que cometeu uma série de indisciplinas na escola, um aluno que machucou um colega, um aluno que gera risco para a escola e para a turma, tudo bem, né? É uma justa causa. Agora, tirando isso, a gente entende, e a legislação entende nesse sentido, que não é possível a negativa da matrícula, da rematrícula. Certo. Com relação a comportamento, a gente até se lembra que na escola pública o aluno era chamado, né? É chamado, né, pela diretora, vai se conversando, tentando, né? Em determinado momento, até a escola pública decide que não vai estudar mais lá, né? Ele é expulso, essa é a palavra, né? E vai ter que procurar outra escola. Então, o particular também pode, claro, tem que haver toda essa análise aí, né? Agora, a escola não pode rescindir, ou seja, romper um contrato escolar por inadimplência enquanto transcorreu o ano letivo. E o aluno em débito não pode sofrer punições pedagógicas, como impedimento para assistir aulas ou fazer provas, retenção de documentos ou dificuldade em possível transferência de escola. Bom, aqui nós temos uma situação de inadimplência que, apesar dela ser algo assim real, estar acontecendo, tem algumas coisas que têm que ser respeitadas, né, Glauco? Essa parte ela é bem interessante. Nós já presenciamos em faculdades, principalmente aqui da região, em escolas eu não tive denúncia, mas em faculdades aqui da região, a diretora da faculdade, na porta da faculdade, analisando ali o pagamento de cada aluno, e quem não havia realizado o pagamento era proibida a entrada. Sério? Constrangedor, né? Sério. Olha, e faculdade, você imagina, quer dizer... Essa faculdade está precisando muito de dinheiro, né? Está precisando muito, ou de muito conhecimento, né, Luiz? Porque como que afronta a lei dessa maneira? Porque funciona assim. Uma vez que você está matriculado,
está durante o período letivo, seja ele anual, seja ele semestral, não pode haver nenhum tipo de cobrança abusiva. Isso não é só na faculdade, isso é até para quem compra ali o celular na esquina. Não é porque você comprou o celular em determinada loja que se dá o direito do vendedor ou do cobrador ir até o seu emprego, ir até a sua casa e aprontar um escândalo. Tá? Não é assim. Não, todos os tipos de cobrança que expõem o consumidor a algum tipo de vexame, ele é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, no meio do curso, se ele deixa de pagar uma prestação, deixa de pagar uma mensalidade, o que a faculdade ou o que a escola deve fazer? Ela deve adotar os procedimentos civilizados. Ela deve entrar com ação de cobrança. Sim. Isso é na justiça que se faz. Primeiro chama para uma negociação. Chama, né? amigavelmente, Isso. não teve jeito mesmo, aciona na justiça, e é assim que se faz. Não é constrangendo as pessoas na porta da escola que se vai conseguir isso. Mas isso vale, Luiz, para quem está matriculado e deixa de adimplir o contrato no meio do período. Sim. Se no fim do período continua inadimplente, aí a escola não é obrigada a renovar a matrícula. Até mesmo porque a lei tem toda essa, entre aspas, inteligência, né? Porque o que acontece? Senão vai virar uma avalanche, né? O sujeito não pagou aquele ano, começa o outro, já tem aquela pendência e não vai conseguir pagar, né? Então, em determinado momento, a lei tem que contemplar isso mesmo, né? Ela não pode estimular o calote, Isso aí. mas também não pode permitir o constrangimento. Então, Isso é aí. um equilíbrio, né? Isso mesmo. Ô Glauco, vamos falar sobre questão de pessoas deficientes, né? A instituição de ensino não pode negar a matrícula ao aluno com deficiência. Esse aluno tem o direito a acompanhamento e apoio especializados com recursos de acessibilidade. A escola também não pode cobrar valor adicional ou mensalidade maior para aluno com deficiência. E aqui nós temos algo muito importante, que é você tratar todos com igualdade, né? Luiz, aí entra a questão da falta de sensibilidade, às vezes, do empresário que trabalha num setor tão importante e fundamental que é o setor da educação. Ele, de fato, ele não pode ter o escopo de lucro puro e simples. Tá? Ele tem uma missão muito maior, que é a missão do ensino, de proporcionar ao ser humano uma capacitação. Isso tem que estar acima dessa questão financeira. Por que acontecem algumas vezes reclamações nesse sentido? É porque o aluno que tem algum tipo de necessidade especial, ele demanda, dependendo do grau dessa necessidade, um professor só para ele, um acompanhante só para ele. E isso, evidentemente, vai gerar um custo muito maior para a instituição de ensino. Mas nem por isso ela pode negar a matrícula. Ela só pode negar a matrícula para o aluno com necessidade especial se não tem mais vagas. Então, são 40 vagas na sala para a oitava série, o oitavo ano, que agora mudou, né? Agora é o oitavo ano. Tem 39 e se candidata ali, quer fazer a matrícula, um aluno com uma necessidade, com uma deficiência, a escola não pode recusar. Agora, chegou em 40, olha, não tem mais vaga, nem para quem tem necessidade, nem para quem não tem nenhuma necessidade diferenciada. Aí ela sim pode negar. Essa é a justificativa, a única, né? A única. Se não existe vaga. Se existe, ela tem que aceitar. Ô Glauco, a gente sabe que hoje em dia com rede social, as escolas estão aí nas redes sociais, né, promovendo, apresentando lá os seus trabalhos, né? E como que é essa questão do uso da imagem do aluno? E pode acontecer o uso da imagem do aluno ou não? Como que funciona? Ô, Luiz, pode sim, desde que o pai autorize. Tá? E não pode essa autorização ser essa autorização que os senhores, que as senhoras assinam agora de uma forma genérica no contrato. Tem que estar bem especificado, tem que ser um fato concreto. Tá? Tem que estar bem claro isso aí no contrato para que se autorize. Porque tem o pai, tem a mãe, que ele opta, né, por ser mais discreto. Ele não quer o filho dele aparecendo em redes sociais, tem medo, quer dizer, cada um tem a sua justificativa. Claro. E a escola não pode explorar essa imagem, até porque a escola está fornecendo um serviço, ela não está tomando um serviço. Então, fazer a propaganda, né, tem um custo. Então, se ela quer fazer, ela tem que pedir autorização, a não ser que ela estivesse remunerando o aluno que está sendo
exposto. Então tem que ser, pode, mas tem que ser claro. E tem um documento próprio para fazer isso, Tem um né? documento que é a autorização dos pais. Isso aí. Nós estamos aí no início do ano e geralmente as escolas, né, as faculdades, elas têm aí o início do ano, em alguns casos, para poder dar um reajuste. Em outros casos, pode ser em outras épocas, né? Como que funciona essa questão do reajuste do valor da anuidade? E ele só pode ser aplicado, eu sei, uma vez por ano. É no momento da renovação que ele acontece? Pode ter uma outra época? Como que é isso aí? Esse ponto é crucial. Esse é o que gera mais debate. Tá? É por causa do reajuste das mensalidades escolares. Nós vivemos em um Estado democrático em que não há um tabelamento de preços. Tá? Então, a imposição de preço pelo fornecedor ela é livre. O fornecedor ele vai sempre adequar o valor do seu produto ao seu custo, à sua margem de lucro, e não há como determinar que ele faça isso em um determinado valor antecipadamente. Não tem como engessar o fornecedor. Então, ele pode. Olha, a minha escola, para se matricular na minha escola, você tem que pagar R$10.000 por mês. Um exemplo. Um exemplo. Né? O outro, ele entende, não, na minha, o meu custo é mais baixo, você vai pagar R$1.000 por mês. Isso é um direito do fornecedor. É um entendimento do que ele gasta, né? Do que ele investe. E ele oferece esse produto, quem quiser adere, quem não quiser não adere. Isso aí. Tá? Isso é uma questão de livre iniciativa mesmo. Agora, depois que ele especifica esse custo, ele não pode realizar um reajuste abusivo. E aqui é complicado, porque o que é o abusivo? Né? Então, ele tem lá o preço, R$1.000 por mês de escola. No ano seguinte, ele coloca 1.300. Será que é abusivo? Será que não é? Ele coloca 2.000. Será que é abusivo? Será que não é? O parâmetro é assim, Luiz, é de acordo com os custos da escola. Ele pode repassar o que foi, o que teve aumento real. Então, teve aumento no salário dos professores, teve aumento na conta de água, teve aumento na conta de luz, e assim sucessivamente, ele consegue justificar esse aumento de forma que não seja um aumento abusivo. Então, senhoras e senhores pais, não se deixem levar pela ilusão de que a escola não pode aumentar os preços. Ela pode sim. Conscientizem que ela pode. Se está fora do seu orçamento, troque o seu filho de escola. O que ela não pode fazer é um aumento abusivo, ou seja, acima do padrão. E como que o pai e a mãe podem calcular, então, esse padrão? Ela pode pedir a planilha de custo da escola. É um direito do consumidor para que se justifique o aumento. Aí está, né? Então você vai pedir essa planilha, vai fazer uma análise. Se estiver fora, aí cabe uma denúncia, né? Aí cabe, aí ela tem que justificar o aumento. Se for abusivo, tem que reduzir. Mas aquela máxima de que vai virar o ano e que a escola vai corrigir a mensalidade só o valor da inflação, não existe, né? Não, o custo dela. É o custo dela. Tá? A escola é responsável pela guarda e segurança dos alunos, ou seja, você leva o seu filho para a escola a partir do momento que ele está no ambiente escolar, né, é a escola que é responsável. Também dos materiais, né? O que a gente pode falar sobre isso? E a gente pode falar tanta coisa sobre isso, e tanta coisa errada acontece sobre isso. Não, aqui não. Em Manhuaçu? No Brasil todo. A responsabilidade da escola é uma responsabilidade objetiva. Ela é independente de culpa. Então não é porque entrou um ladrão dentro da escola e roubou o celular do seu filho, Luiz, que a escola está isenta. Ah, mas não fui eu, foi o ladrão. Não. A partir do momento que o seu filho adentra no portão da escola, dali em diante, tudo o que acontece é responsabilidade da escola. Você entregou o seu filho para ela, né? E os objetos que pertencem a ele. Isso aí. Então, a partir dali, ela tem a guarda. Já tivemos casos aqui em Manhuaçu, que aluno foi furtado em escola particular, teve o seu celular furtado e a escola se recusou a pagar. Sabe qual a justificativa da escola, Luiz? Que era proibido levar o celular. Ou seja, olha, eu falei para não trazer, todo mundo traz, a gente não faz nada. Agora, quando furta... Né? Então, partindo deste princípio de se excusar, de se defender,
através de uma imposição que não é uma lei, e sim um direcionamento da escola, ela deveria revistar o aluno antes de entrar, para não permitir que ele entrasse com o celular, porque todo mundo entra, né? Todos os alunos, a partir de uma certa idade, eles de fato eles têm o celular, é uma forma de contato com os pais, é uma forma de avisar, olha, eu estou saindo mais cedo, é uma forma até de segurança para nós pais, sabemos que o filho está ali e que qualquer problema ele vai nos acionar. Quer dizer, é um mecanismo facilitador. Não cabe à escola restringir agora materiais escolares ou materiais ou objetos de uso pessoal para poder se esquivar depois da responsabilidade de indenizar o aluno quando tem um bandido dentro da própria escola. Ela tem que caçar o bandido e não colocar essa culpa no aluno. É muito simples, né? E ela também acaba agindo de forma incorreta, né? Porque ela disse que não pode, mas ela não fiscaliza. Exatamente. Né? Não fiscaliza. Exatamente. Agora, a escola pode solicitar aos alunos materiais adequados, sim, em quantidade necessária, à realização das atividades previstas no plano pedagógico. O plano pedagógico deve estar acessível a quem solicitar, ou seja, o que é dentro do padrão, ela pode pedir. Pode. Então, o material escolar, essa lista, isso também gera muita dúvida. Ela tem que ser feita de acordo com o que ele vai ter de consumo ou de gasto pessoal, individual. E aqui vai o primeiro alerta. A escola não pode pedir que o aluno leve, por exemplo, materiais de limpeza. Papel higiênico. Papel higiênico. Tudo que for de uso coletivo... Tinta para impressora, pode? Não pode. Não mas pode. Precisa de tinta lá? Precisa, e ela vai estar embutida no valor da mensalidade. Ah, bem. Né? Então, a mensalidade ela já comporta esse gasto geral. Ela não pode comportar esse gasto geral na mensalidade e também de uma forma individual, colocando os alunos para levarem produto de limpeza e etc. Tá? Então, e outra coisa muito importante, a escola ela não pode obrigar que os pais eles comprem os produtos escolares, os materiais, em um determinado local. E se a escola falar assim, nós queremos, eu vou até falar a marca aqui, nós queremos que o aluno traga lápis da Faber-Castell e canetas da Bic. Pode? Ela não pode vincular a marca, ela pode vincular qualidade. Qualidade. Então, se ela, olha, eu preciso de uma caneta esferográfica azul, ponto, não é Bic. Se eu quero levar uma de outra marca, o pai vai comprar de outra marca. Então, quer dizer, ela não pode fixar nem a marca, nem o estabelecimento comercial. Qual é a exceção? A exceção é o seguinte, algumas escolas, elas têm um plano de ensino e que eles têm um material próprio, que são as apostilas. Sim. Aí não tem jeito porque não tem outra. Então você vai ser obrigado a comprar, de fato, aquele material didático que é o curso, né? O curso daquela escola que ela adota. Agora, tirando isso, não pode ter exceção não, tá, E Luiz? se a escola vender material escolar? Ela pode também. Ela só não pode vender com exclusividade. Então, ela tem lá a taxa do material, R$500. O pai vai analisar aquele valor com a lista, vai fazer a pesquisa no mercado e verificando no mercado que ele consegue por 400, ele vai abrir mão. Muito obrigado, escola, não quero a taxa do material. E vai fazer a compra. Ou, vendo que é uma vantagem, ou ele não quer. Tem gente que tem uma correria aí, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo. Quer saber? Eu já compro da escola mesmo e eu ganho tempo com isso. É um direito. Só não pode ser uma obrigação. Nossa, muito bem explicado, né? Todos os detalhes. Bom, a gente terminou falando de material escolar, lista de material escolar. Vamos falar desse tema semana que vem, então? Porque daqui a pouquinho as listas começam a passar nas papelarias, né? Vamos trazer orientações nesse sentido, porque aí a gente pega também o público das escolas públicas e tudo mais, né? Podemos sim, Luiz. Aí a gente especifica mais, aprofunda mais nesse tema, né? Tranquilo. Quero te agradecer, então, a presença, desejar uma boa semana e até a próxima segunda, se Deus quiser. Ô Luiz, eu que agradeço, como sempre, a oportunidade que você nos dá ao PROCON de Manhuaçu, à Prefeitura de Manhuaçu, de estarmos aqui, de alguma forma, contribuindo com as informações relativas a consumo aqui para a nossa cidade de Manhuaçu, para as cidades vizinhas, num programa tão bacana como o seu. E tão bacana, Luiz, que eu sempre, nunca me esqueço de falar, sabe, Marcelo e Jorge, que eu sou fã do Luiz há mais de 20 anos. É isso aí. Dia desse eu estava ouvindo o Giovanni Amorim à noite, né? E tem um ouvinte dele, não me recordo agora qual o nome. Ele disse assim, Luiz, Giovanni, eu vou plagiar o Glauco Macedo, porque o Glauco fala com o Luiz que escuta ele há mais de 20 anos.
E eu quero dizer para você, Giovanni, que eu te escuto há mais de 25 anos. Foi no programa do Giovanni Amorim, dia desse à noite. Então tá certo. Ô, Glauco, muito obrigado e até segunda. Eu que te agradeço. Um abraço, Luiz. Até segunda. Marcelo Costa, obrigado. Jorge Augusto, a toda a nossa equipe e a você, ouvinte, eu convido para seguir comigo aqui na Rádio Manhã Açu. O público do Facebook e do YouTube, continuaremos a Rádio Manhã Açu até às 11h30 da manhã. Até daqui a pouquinho após o intervalo, inclusive após o intervalo, tem uma sequência musical muito boa preparada para você. Vai ter uma música do James Taylor. James Taylor vai tocar. Vai ter uma música do Roupa Nova, também vai tocar. Tudo isso para você daqui a pouquinho após o intervalo. A rádio dos grandes sucessos.